Seja muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vinda. Mais um podcast Paradigma e hoje nós vamos falar sobre a saúde da sua coluna. Se você tem algum amigo que tem dor na coluna, talvez esse podcast aqui pode ajudar. E não é só na coluna não, porque a coluna pode impactar em outras áreas e eu estou aqui com um especialista, um cara que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu espero que esse podcast possa ser muito útil para você, porque a gente vai falar de dor, mas vamos falar de saúde também, não é verdade? Que é uma coisa fundamental. Então, antes de apresentar para vocês aqui o nosso convidado, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Então, primeiro, os nossos apoiadores. Eu ainda preciso sair daqui, passar lá, dar um tapinha na carenagem do nosso amigo. Você conhece também esse cara aí. Então, grande Marcelo Soares, obrigado aí pelo apoio, pelo patrocínio. A Barbearia Sanremo está expandindo, está crescendo, está abrindo a 4ª unidade aqui em Catanduva e logo expandindo. Ele está querendo abrir até na Flórida, cara. O homem tá chique, e vai abrir. Está querendo e vai abrir, eu acredito sim. Então, obrigado pelo apoio. Se você é daqui de Catanduva região ou quer levar uma Barbearia Sanremo para a sua cidade, pode entrar em contato com os nossos patrocinadores aqui. E também agradecer ao pessoal lá da farmácia de manipulação da Quântica. Então, a Andréia, obrigado aí, Andréia, da Farmácia Quântica. Hoje eu estou sem aqui as drogas. Não são drogas, são substâncias que ajudam você, são remédios. A gente fala droga porque é drogaria, né? Exato. Então, mas são manipulados aí que não só também você precisa esperar ficar doente para você poder tomar o medicamento. Você pode, se você quiser, utilizar como algumas substâncias de vitaminas, que às vezes a alimentação nossa não está suprindo. Então, eu acredito nesses parceiros, eles também acreditam no nosso projeto, no nosso podcast. E se você quiser também ser um dos nossos patrocinadores aqui, você é empresário, empreendedor, você também pode entrar em contato conosco, beleza? Mas obrigado então, Quântica, obrigado aí a Sanremo. Hoje a gente tem um cara especial. O cara é professor universitário há 16 anos. Você não parece, cara. Tá conservado, tem a pele boa. Pois é. Américo Lourenço, é isso? Isso mesmo. Ele é o proprietário e fundador do Instituto da Coluna de Catanduva. E quando eu vi o Instituto da Coluna, a gente faz parte do mesmo grupo de network, do BNI. Quando eu vi lá o Instituto da Coluna, eu imediatamente lembrei do meu pai. Porque meu pai já faleceu, né? Mas eu lembrei porque meu pai ele teve uma dor na perna muito complicada. E aí eu levei ele num amigo meu, um fisioterapeuta, ele também dá aula de quiropraxia não, perdão, osteopatia. Osteopatia. Então, ele falou, não, o problema do seu pai não é na perna, é na coluna. Ele tá com como é que chama? Com a medula comprimida. Comprimida. Tava com ciático, né? É isso que fala? Isso. O nervo ciático comprimido ou a medula comprimida. E aí ele trouxe esses objetos, esses apetrechos aí, esses demonstradores, porque o cara é professor e na primeira reunião nossa ele já me deu uma aula. Américo, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Você aí, além de mestre e doutor na área, dá aula também, já deu aula há muitos anos para quais turmas que você já deu aula? Dentro da Unifip a gente já rodou bastante em quase todos os cursos ali. Meu curso de origem, de entrada é Educação Física, mas eu estava desde da inauguração do curso de Biomedicina, do curso de Farmácia, já tive alguma passagem nas ligas ali da Medicina também, da Enfermagem, a gente já teve alguns projetos paralelos. Então, dentro do centro acadêmico ali, a gente já percorreu bastante etapas, né? Legal, acaba tá tudo conectado na área da saúde, você acaba pegando vários pontos ali de matéria, né? De repente para ensinar. Legal. E hoje a gente convidou aqui o Américo, então, para trazer para vocês algumas coisas sobre a prática, sobre o dia a dia, de repente alguma coisa que a pessoa está com a dor arrastando por muito tempo e ela não sabe que profissional procurar ou como resolver. Como eu disse, né, meu pai com dor na perna, achou que era perna, na verdade era coluna. Fala um pouquinho então, se apresenta para o pessoal aí sobre um pouquinho a sua carreira, sobre o Instituto da Coluna e começa aí com a sua aula. Vamos lá, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no podcast Paradigma, né, trazendo informação, educação em saúde. Essa é uma das vertentes que o profissional da saúde deve explorar, né? Pois Verdade. muita gente às vezes acaba sofrendo por falta de informação
Então, eu estou sempre na rádio, estou sempre em programas que me convidam. Eu acho muito importante, eu acho que é uma das prerrogativas do profissional da saúde poder levar conhecimento para que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida melhor. Não adianta ficar Verdade. só no papo, né? Mas a gente tem que demonstrar e talvez dar meios para que as pessoas consigam mudar alguma coisa na sua vida, né? Verdade. Bom, eu tenho uma... Eu iniciei ali a minha carreira na parte clínica, né? Comecei trabalhando com planos de saúde, né? E tive um consultório, depois eu fui para essa parte acadêmica. Uhum. Dentro do ambiente acadêmico, eu fui para substituir um professor, e aí acabei ficando, que era para ser um semestre, estou há 16 anos. Entrou só para ver como é que era, acabou ficando. Fui para tapar um buraco, o professor teve um problema, teve que Caramba, sair, e eu tinha 24 anos só. Eu tinha olha 2 só. anos de formado. E isso foi bem legal, porque imagina só, tinha gente na sala de aula que era mais velha do que eu. É, eu sei como que é isso. Quando eu Sim, comecei também, a exatamente. primeira turma de formação em coaching eu tinha 24 anos de idade. Eu entendo exatamente Pois como é é, que o que às você vezes passou. chegava meio que tremendo na sala de aula, mas foi muito bom, porque eu tive que estudar demais, eu tive que me aperfeiçoar. E aí quando eu vi que eu ia ficar mesmo, aí eu tive que ir atrás de programas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Isso fez com que eu evoluísse bastante como profissional, né, e Uhum. também como ser humano, né, e um profissional da área da saúde, né? Porque isso está muito conectado. É, As pós-graduações foram todas na parte da promoção da saúde, então a gente sempre se beneficia disso, tanto na parte acadêmica como na parte clínica também, né? Então isso está sim, bastante conectado. sim. Então, todos esses anos aí eu vim trilhando esse caminho dentro Mesclando ali o aperfeiçoamento com a prática. Isso. E No, sempre na parte da profissional ali, mesclando também a parte da educação com a parte da saúde também. Então, entendi. esse é, esse é o caminho que eu escolhi. Legal. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, você falou também que teve uma fase que você atendeu bastante empresa. E até agora, recentemente, você retomou esse projeto, agora com um mecanismo, com um formato diferente, com ginástica laboral. Aí eu falei, pô, eu lembro, no Senai a gente fazia lá alguns exercícios no comecinho da aula prática, já para a gente ir condicionando, para não lesionar, Sim, né? Na verdade, seria a prevenção da lesão, né? Então, você também tem experiência nessa parte para atendimento de empresas, de grupos, né? sim. Eu tive uma empresa chamada Laboral Health por 12 anos. Uau! E olha só que interessante, no ambiente acadêmico, lá na Unifipa, o coordenador do curso de Educação Física, que era meu pai, que hoje se encontra no céu, eu era recém-contratado, ele falou, olha, Américo, vai sobrar um projeto para você. Porque antigamente era separado as faculdades da Unifipa. A medicina Ah, chamava FAMECA, a educação ah, física chamava ESEFIC, e aí depois acabou juntando no integrando. centro acadêmico, né? Na época não era centro acadêmico, era Faculdades Integradas Padre Albino, e agora é centro acadêmico, então ela foi evoluindo. E nesse momento de integração, o coordenador chegou e falou assim, ó, você que é o mais novo vai ter que pegar um projeto que ninguém quis, que é a ginástica laboral, que era para um projeto integrador entre os funcionários de todos os cursos. E aí eu peguei, falei, rapaz, o que eu vou fazer com isso, né? Ginástica laboral. Aí eu comecei a estudar, comecei a me aperfeiçoar e o projeto foi referência. Então, Olha, e a Fundação Padre Albino é uma empresa, é a maior empresa de Catanduva, né? uhum, Então, teve muita divulgação desse projeto e as empresas começaram a procurar. Eu falei, olha, eu estou precisando, porque eu tenho alto índice de afastamento aqui, tenho bastante dores de lá, então começaram a procurar e devido a esse projeto que eu não ganhava nada além do que eu já ganhava na faculdade, ele me trouxe muitos benefícios. Aí eu tive que pegar uma empresa que me procurou, a partir do ponto que chegou uma segunda empresa, eu tive que abrir o CNPJ para começar a contratar pessoal, prestar esse tipo sim. de serviço. E eu me aventurei nesse local que eu nunca achei que eu iria estar, né? Por 12 anos. E eu só Caramba. saí disso
porque a pandemia chegou e não tinha funcionários nas empresas, porque eu estava bastante feliz, né? Caramba. Mas você vê como Deus faz as coisas certas, né? Quando eu saí da ginástica laboral, comecei a trabalhar com a reabilitação de coluna, aí que veio a ideia de montar o Instituto da Coluna. E hoje, assim, o faturamento é maior, eu acho que o nível de satisfação dos clientes é muito alto, então eu me vi numa situação que eu não conseguia mais voltar para o que eu estava antes, né? Eu fui conduzido aí por esse caminho, não foi muito uma escolha. Não foi a sua escolha, mas foi uma coisa que aconteceu, uma situação que você não ficou parado. Aquilo, né? Você não controlava e você decidiu não ficar parado. Então Exatamente. Você viu que a maré mudou de lado, você falou, opa, deixa eu mudar também. Exato. E você acabou tocando essa forma aí como uma alternativa. Isso. E deu certo. Mais uma vez, né? Eu acho que por você buscar sempre esse padrão de excelência, esse padrão de estudar e praticar, você acabou aí se tornando referência, né? Como especialista e referência em tratamento de coluna. Sim. É isso, né? Então, não é à toa que o nome é Instituto da Coluna. Então, explica para o pessoal assim que está lá em casa, Américo, por gentileza, como que ela pode identificar que ela precisa de uma ajuda, ou depois a gente pode falar também como que ela pode evitar algumas questões de dor na coluna, porque eu vejo assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo como a dor na coluna como se fosse uma dor de dente. Então o dente ele não dói no comecinho da cárie. O comecinho da cárie ele vem ali, é só um pouquinho de aglomerado de bactéria e micro-organismo. Só que com o passar do tempo, se você não tratar, essa cárie vai aumentando e vai chegar uma hora que você vai ter uma dor insuportável. Exatamente. Então, a coluna eu imagino que seja algo próximo disso. Não é uma dor que ela já vem, nossa, né? Por exemplo, o coração. O coração, se ele der um problema, tipo, já vem uma dor imediata, você tem que tratar. Lógico que vem dando sinais também, como o nosso corpo é inteligente, mas eu acredito que a estrutura da coluna, a estrutura óssea, né? Eu acredito que seja nesse formato. Explica aí alguns casos, algumas situações comuns de dia a dia, assim, para o pessoal que está em casa falar, pô, isso é o que eu vivo, ou já conheço alguém, enfim, o que você mais atende? Manda aí. Vamos lá. Na verdade, é muito vasta as situações que aparecem no consultório. Então, tem desde a pessoa que fala, olha, eu estava lá no meu sítio pegando um peso, e aí, ao levantar esse peso, eu travei, fiquei travado ali, não consegui mais fazer mais nada. Então, essa pessoa não tinha nada antes. Foi um movimento inadequado que fez ali, que realmente lascou a coluna dela, ela ficou travada e precisou de ajuda. Mas temos outros casos em que a pessoa também fala, olha, essa dor começou há anos atrás, aí eu só tinha uma dor, um desconforto que eu achava normal, e aí eu sempre bato nessa tecla. Achei que ia passar. Exatamente, não é normal ter dor. Aí a pessoa ia para academia, treinava e doía, mas achava, tô treinando, então é normal. É dor do treino muscular. Exatamente. Não é normal ter dor pós-treino, né? Ou durante o treino na coluna. Lógico, aquela dor muscular é comum, mas dor na coluna não é normal. Então, Legal. não é normal ter dor na coluna. Essa que é a realidade. Só que as pessoas, às vezes, se acostumam. Porque a gente lida muito com pessoas que mantêm um padrão de atividade que não muda. Você pode ver, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, diariamente você faz as coisas muito parecidas, né? Então, Verdade. Cada vez que você vai fazendo essas coisas, você assimila valores no seu dia a dia que são necessários para a sua rotina. E hoje em dia as pessoas trabalham muito com tela, né? Então, um computador, por exemplo, a pessoa que senta na frente dele, ela tem uma projeção para frente, para ficar ali no teclado, para ficar na tela. E a nossa coluna não foi feita para isso, né? E celular também, você falou da tela, a gente fica muito assim. Exatamente. Aqui, qual que é o nome aqui desse ossinho aqui no começo? Aqui? Da parte da região cervical. Região cervical. Então, a pessoa mais comum hoje do que antigamente, você percebe isso? Cervical lesionada? É muito comum. Na verdade, o problema mais comum de problemas na coluna é na região lombar, sem sombra de dúvida. É mesmo? Sim, porque a lombar, ela é a parte mais baixa da coluna. Então, por ser a parte mais baixa, ela sustenta todas as outras. Então, a sobrecarga sobre ela é maior.
Tanto que Entendi. você vê aqui uma vértebra lombar tem um tamanho, isso aqui é uma vértebra lombar, uma vértebra cervical ela é delicadinha, porque ela só suporta a cabeça. Entendi. Né? Então, a partir do ponto que você segura estruturas pesadas, a sua lombar precisa ter um suporte, né? Como se Então, fosse um alicerce de um prédio, então, ali a exatamente, lombar. a lombar. E aí, inclusive... Esse é da lombar, então, aqui similar. seria lombar. É meio que tamanho real isso aí? É mais ou menos o tamanho de uma vértebra de um adulto médio. Tá. Né? Então, seria mais ou menos assim. E para você ver que interessante, no ano de 2023, até no começo do ano agora, a Rede Globo, no Fantástico e tudo mais, falou muito sobre a principal causa de afastamento em 2023 foi por conta de hérnia de disco e problemas de coluna em geral. Caramba. Então é um problema de ordem social, né? A parte dos nossos impostos que a gente paga ali, grande parte disso vai para a parte previdenciária, que precisa cuidar das pessoas que se afastam, que acabam até se afastando permanentemente, né? De lesões nessa região. Exatamente. E é assim, não é de hoje, isso aí é disparado. É né? mesmo? Então, exatamente. É a famosa dor no ciático, A aquela... dor no ciático, exatamente. Ai, tô com aquela dorzinha onde? Aqui embaixo, que assim a pessoa confunde, fala que acha que é rim, Isso. não tô tomando água, eu acho direito, ela cria um monte de coisa e na verdade, coluna. Isso é extremamente comum. Tem estudos que mostram que a prevalência de dor lombar pontual é mais ou menos de 18%. Então, se você Na população em geral? Na população em geral. É quase 2 a cada 10 pessoas aí. Pessoas com crise, né? Então se você chegar no ambiente... E eu faço esse teste na sala de aula. Quando eu falo dessa estatística, eu falo, olha, ergue a mão quem está com dor na lombar. Normalmente é 20% do pessoal mesmo? fala, olha, eu estou nesse momento. Caramba! Então, não é à toa que a gente escolheu trabalhar com coluna, né? Porque Entendi. desde a época que eu trabalhava com ginástica laboral, o principal problema dos trabalhadores no meio industrial ou no meio empresarial em si é a coluna. Então, eu já estava estudando muito ao longo desses anos para lidar com esses problemas dentro do ambiente empresarial. E aí, quando tive a oportunidade, que foi uma oportunidade imposta pela pandemia, já veio uma coisa que para mim já era muito natural, né? Só que em vez de fazer no ambiente empresarial, eu comecei a fazer na minha clínica, né? Entendi. Olha só, a gente está falando de 18%, pô, você pegar uma empresa aí com 500 funcionários, você está falando de quase 100 pessoas, 92 pessoas, é isso? Exatamente. Tendo com dor, cara, quase 100 pessoas num grupo de 500. Pô, é uma dor que a pessoa às vezes vai empurrando para baixo do tapete, toma sei lá, um Dorflex, um Tandrilax, né? Eu lembro que meu pai tomava muito Tandrilax. Meu pai, ele arrastava peso, ele era mecânico de geladeira e máquina de lavar, e às vezes ele pegava a máquina e punha sozinho na caminhonete dele. Aí chegava em casa, não, quero Tandrilax, né? Tipo assim, era o que a gente ouvia assim falar, né? Então, as pessoas acabam camuflando isso, fugindo de um tratamento. Sim. É isso, não? De maneira comum? Na verdade, os medicamentos, o tratamento conservador, ele envolve tanto a parte medicamentosa como as terapias, né, mecânicas e físicas. Né? Uhum. Então, é necessário uma assimilação disso. Hoje em dia, a gente tem técnicas de tratamento altamente resolutivas. Uhum. Então, por exemplo, no Instituto da Coluna, nossa missão empresarial é fornecer um tratamento que seja eficaz para eliminar a dor com o mínimo de sessões possíveis. Uhum. E a gente consegue fazer em casos extremamente graves, pessoas que chegam tortas e mancando no Instituto, um tratamento em torno de 5 sessões. Né? Caramba. O que antigamente... Uma vez por semana. Uma vez por semana em média. Menos de um mês e meio, dependendo do mês, dentro do mês. Um mês. Às vezes Caramba. um mês a gente consegue eliminar um problema que vinha se arrastando por anos. Então, o problema do medicamento é o seguinte: o medicamento não vai modificar a estrutura física da sua coluna do jeito que você precisa, entendeu? Ele vai servir para te dar um conforto. Só que você não pode viver desse conforto, né? Porque você está empurrando com a barriga, né? Você está levando uma situação, mascarando uma situação, né? Com remédio. Pode ficar pior com o tempo ou não? Com certeza, com certeza. Muitas vezes a pessoa vai tomando remédio,
e por meses ou anos até que chega numa situação que o remédio não faz mais efeito, porque a estruturação... Na prática, o que é, para o pessoal entender, assim, visualmente, o que acontece nesse, sei lá, dá um exemplo de uma lesão aí de longo prazo, assim, que vai pinçando, que vai Vamos acostumando. lá. As lesões mais comuns da coluna são as discopatias, ou seja, as lesões que acontecem nos discos intervertebrais, tá? É como se fosse uma cartilagem que a gente tem aqui, não? Na verdade, é uma cápsula. Uma cápsula. Que ela encapsula uma estrutura gelatinosa. Por isso que a gente tem esse movimento aqui, então. Para não bater osso com osso e não... É como se fosse um amortecedor, entendeu? Para o osso não tocar um no outro e a coluna ter mobilidade ao mesmo tempo. Tá? Então, olha só, quando a gente está com uma boa postura, o que acontece? Esse disco, ele é comprimido e ele gosta de ser comprimido, tá? Só que ele é comprimido como um todo, né? E aí esse amortecedor é muito eficiente. Agora, quando a gente mantém uma postura diferente e fica lá nessa postura por horas, lendo um livro, preenchendo uma planilha no computador, fazendo uma atividade... Ele força um lado só do amortecedor. A gente vai estar projetando essa gelatina para um lado. Normalmente a gente se curva para frente. Sim. Porque a nossa visão é para frente. Sim. E a consequência disso é o quê? A gente empurra essa estrutura gelatinosa para trás por meio dessa compressão. Que é o que o pessoal fala que é o movimento de pinçar. Pinçou a verga. Porque assim, numa pessoa normal não vai pinçar. Só que quando você tem esse hábito por muito tempo, essa cápsula ela vai cedendo. E aí isso aqui vai abaulando, gerando as discopatias, né, que é um problema do disco, que pode caminhar para uma hérnia de disco. Na hérnia, o que seria? Tudo que é hérnia no corpo humano é um extravasamento. Então, a pessoa tem uma hérnia umbilical, é aquele umbigo que está, né, extravasado. Aqui a hérnia de disco é quando a gente tem um extravasamento desse disco e normalmente ele vem acompanhado de uma compressão da medula espinal, tá? E essa medula, ela leva dores irradiadas. Então, se eu tenho essa hérnia de disco na região cervical, para onde que é a... Ele pode sentir no braço, por exemplo. Pode ser. A cervical é o seguinte, a cervical alta, ela tem relação com estruturas da face. Então, é muito comum as compressões naquela região causar cefaleia, né? Que são as dores de cabeça. Dor de cabeça, aquele... Exatamente. Aquela dor no fundo do olho, dor na lateral. Às vezes a pessoa fala até que o couro cabeludo parece que está queimando. Então, são sensações estranhas na face. Nessa parte, a partir de C4, C5, né? A gente tem o plexo braquial, que é o plexo que sai, plexo nervoso que sai aqui da região do pescoço e caminha para a direção... São esses bracinhos aí, são tipo esses bracinhos. Aqui são os nervos espinais, né? São os nervos que vão conectar o cérebro, né? Saindo da medula, indo para os nervos espinais, para as regiões do corpo. Então, na região cervical, isso vai para a parte de braço, né? Membros superiores e escápula. Na parte da lombar, esses nervos vão para a direção do glúteo, coxa, perna e pé, né? Então, se eu tiver um pinçamento em uma determinada região, eu vou ter uma consequência para um local diferente, né? Olha, então quando a pessoa começa a sentir dor numa outra região, tem gente que fala assim, eu tô com problema de, sei lá, tendinite, tá dando ler porque eu tô ficando demais no computador. Às vezes não é, assim, eu tô, né, viajando aqui, me corrija se eu estiver errado. Às vezes pode não ser aquela ler, pode ser, mas pode não ser aquele lesão de esforço repetitivo, né? Pode ser por causa da postura. Isso. Que lesionou aqui e tá irradiando. Ela acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Exatamente. Pode acontecer isso. Acontece demais. É mesmo. Eu tratei uma médica uma vez que chegou no meu consultório e falou, olha, médico, eu tenho a síndrome do piriforme. Piriforme é um músculo que tem aqui no glúteo. Ele está localizado ali nessa região, né, do quadril. E eu falei, ok, né, eu já estava ali mais ou menos veiaco, porque eu sabia que tinha a chance de não ser, né, como sempre acontece. E é raro, mas acontece sempre, né? Isso, mas ela é médica, né? Eu ouvi ela falar, só que aí eu falei assim, dá uma chance pra mim, deixa eu te avaliar e ver o que vai acontecer. E aí eu avaliei ela, vi a dor, entendi os parâmetros da dor dela. E aí eu fiz uma intervenção que eu não relei a mão no quadril dela, eu só mexi na lombar dela, né? Aí eu falei, agora faz o mesmo movimento que te causava dor. Ela falou, rapaz, não dói mais, né? Caramba. Eu falei, eu não mexi no seu piriforme, então não era síndrome do piriforme, né? Olha a gente mexeu na lombar
e essa dor que irradia lá para a coxa que ela tinha sumiu. Então é muito comum. A gente tem que primeiro ter um olhar, assim, uma visão sobre a coluna, para depois a gente ir para a parte, pouco a pouco, das extremidades, né? Para ver se o diagnóstico clínico bate. Mas primeiramente a gente suspeita da parte da coluna. Você costuma ir na raiz e não nos pontos periféricos da dor, vamos dizer assim. Você Isso. vai já na causa mesmo, na Isso, origem. porque é comum, a pessoa não sabe, né? Principalmente Uhum. quem é leigo. Então, a pessoa chega com uma dor que se estende da lombar, que vai lá para o pé. Então, a gente que trabalha com isso diariamente, é comum a gente, quando o cliente vai contando, o paciente vai contando a história dele, a gente já vai montando um diagnóstico clínico na nossa cabeça. E a gente já vai suspeitando de várias coisas, né? E aí a gente vai na raiz do problema, realmente, para eliminar isso de vez. Legal. E lá no Instituto da Coluna você tem até aquela maca toda eletrônica, não sei como é que é o nome, é digital, eletrônica, Aquela maca, articulada. ela é a Ferrari de quem trabalha com coluna. Só que a Porque Ferrari tem um problema, você tem que saber pilotar tem ela, que saber né? pilotar, não vai dar uma Ferrari ali na mão de uma pessoa que está tirando a habilitação, que não vai nem saber ligar de tanto botão que tem ali. Exatamente. Mas é uma Então, máquina que auxilia o seu trabalho para você não precisar ficar fazendo as manipulações ali, as movimentações com o seu próprio corpo. Então ela isso. reduz o esforço seu como profissional e ajuda também o paciente a se recuperar mais rápido, é isso? Isso, aquela maca, ela chama-se maca de flexodistração da Tá. Tecmec, é a empresa do Dr. André Pegas, que é uma sumidade nesse meio. Eu tenho alguns mentores dentro dessa linha de tratamento de coluna e com certeza ele é um. Ele Legal. tem a única rede de franquias de fisioterapia é dele no Brasil. Ele tem mais de Olha cento e só. oitenta unidades, Caramba. se chama Dr. Hérnia. E ele pegou essa maca do modelo de uma maca americana, que para importar ela custa em torno de R$ 200.000. Nossa. E ele montou, ele é, além de fisioterapeuta, ele é um empresário, assim, de primeira classe. Legal. E ele montou uma empresa que é a Tecmec, que ele produz essas macas e por um preço, assim, obviamente é uma maca muito mais cara que uma maca normal, né? Sim, sim. Tipo, 200 vezes mais cara que uma maca Caramba. normal. Porém, é uma maca que eu preciso dela e da minha mão para trabalhar, mais nada. Então, a Entendi. gente consegue fazer toda a regressão das hérnias de disco, o nosso tratamento ali, eu preciso de muito poucas coisas, muito pouco material. Então, o Uhum. Instituto da Coluna, ele é diferente de quando você vai numa clínica de fisioterapia tradicional, que tem aqueles aparelhos todos, que tem ultrassom, que tem aquele choquinho, que tem aquele espaldar, né? Uhum. Todos aqueles aparelhos. Ali na reabilitação de coluna, eu preciso de um espaço pequeno com a minha maca de flexodistração e Uhum. meu conhecimento, basicamente, né? Legal. Então, são poucos materiais ali, uma ventosa, talvez, um tique, talvez, um material de liberação miofascial, agulhas de acupuntura, que eu sou acupunturista também, mas basicamente a gente usa da maca para fazer todo o tratamento que a gente precisa. Legal. E eu lembro quando eu também conheci lá o Instituto, né? Graças a Deus, eu cheguei lá sem dor, né? Mas a gente foi lá para conhecer mesmo um ao outro ali. E aí você também contou de uma situação interessante, que às vezes as pessoas tratam a coluna, aí vai para o treino e acaba lesionando de novo. E aí, com essa situação de alguns pacientes seus, né? No passar dos anos, você acabou também abrindo ali um espaço de pilates para você já poder orientar o pós, vamos dizer assim. É isso? Isso. A gente tem o Pilates como um pós-tratamento. E na Da verdade, importância do fortalecimento, né? Porque não isso. adianta só descomprimir sei lá, e voltar, porque se a pessoa não mudar o hábito dela, igual aqui, eu tô com você, eu já tô já melhorando minha postura toda hora, que a gente fica com... a gente tá na frente do profissional, você toda hora dá aquela levantada aqui. Por quê? A gente, no dia a dia, a gente não é treinado para isso. Sim. Por exemplo, a minha postura, ela já foi melhor. É, e eu fiz, eu acho que eu comentei com você, eu cheguei a fazer, colocar aquelas palmilhas com imã, com a posturóloga. O meu fisioterapeuta, esse meu amigo lá, o Marcel, ele falava assim, exagerando, né? Ele falava que eu era assim, com o ombro rodado para frente e a cabeça assim. Eu era Sim. bastante mesmo. Aí, bastante assim, não tanto, mas era bastante. Aí ele falou, me ajudou a voltar aqui tudo, o tratamento dele, mais a posturóloga. Eu lembro que eu cheguei a ganhar quase 1 centímetro, cara, 1,5 centímetros, um negócio Exato. assim.
E aí eu fiquei, né, internado aquele tempo, 27 dias e tal, e eu percebi que eu voltei um pouquinho. Tanto que eu medi esses dias, deu 1,82. Tipo, eu cheguei a 1,83 já só por Sim. causa dessa reeducação dos exercícios no olho, enfim, tinha vários exercícios lá para fazer. E então assim, lá você também faz isso, você faz tanto o tratamento da dor quanto a orientação para a pessoa fortalecer, para Exatamente. prevenir no futuro ali outras lesões, né? Na verdade, uma das vertentes que a gente tem é a educação em saúde. Então, a gente tem todos esses aparatos aqui, não é para ficar bonitinho. Eu preciso ali fazer com que uma pessoa entenda qual que é... Conscientiza a gente que é leigo, né? Exatamente. Porque o problema dela é o seguinte, eu costumo falar isso para meus clientes. Olha, você já reparou que você tem um dia muita dor e aí depois de um tempo não tem tanta dor, depois essa dor volta. Isso É. não acontece por ordem divina, né? Isso acontece porque a gente explora alguns movimentos que a sua coluna não gosta e outros Uhum. que a coluna gosta. Uhum. Então tem dias que a sua coluna fica mais tranquila e sem dor e outras que ela fica sofrida. Então a gente precisa passar essa conscientização. E o que que acontece? Dentro do período de tratamento a gente melhora rapidamente o cliente, graças a Deus a gente tem técnicas muito eficientes, mas vai acabar rápido. Depois desse cara, eu não quero que ele tenha que vir a se consultar comigo uma vez por mês, uma vez cada 6 meses, nem uma vez por ano. Então, na verdade, eu quero que ele tenha a conscientização do problema dele para que ele consiga entender a origem e, a partir daquele ponto, fazer diferente, né? Olha, Então, com é isso. poucas estratégias, porém inteligentes, a gente muda o layout de trabalho da pessoa. É o Que que você estava legal. falando. Por exemplo, uma pessoa que está curvada, olha a altura que fica. É, Quando ela está ereta, é, ela ganha vários centímetros, entendeu? é verdade. Então, quando a gente melhora essa postura, a gente tem outra prospecção. Então, a gente, no primeiro ano de Instituto da Coluna, a gente fez um caixa muito interessante que a gente acabou aplicando e fazendo um outro setor, que é o setor de Pilates. Então, nesse setor de Pilates, a gente tem um pós-tratamento. O que seria o pós-tratamento? Tem gente que chega com uma hérnia de disco que não tem nada além da hérnia, então empurra a hérnia para dentro, por mais que a dor seja agonizante, em 5 semanas o cara vai ficar top e segue o jogo, entendeu? Agora tem Legal. aquela pessoa que já ficou anos com essa hérnia de disco, com esse disco aqui murchinho e a estrutura óssea começou a pegar uma na outra, já criou aquele bico de papagaio, né, que o nome correto é osteófito marginal, ou seja, tem já uma alteração morfológica na coluna. Isso eu não consigo mudar. A Entendi. coluna já mudou sua configuração. Então a pessoa fala: nossa, eu gostaria de continuar nesse tratamento porque eu tenho medo, né? Eu já sei a dor que eu senti. Então temos o Pilates. A gente continua num pós-tratamento por meio de condicionamento físico, só que orientado para o que a pessoa precisa, Pro né? quadro dela específico. Exatamente. Porque normalmente quem tem hérnia de disco tem uma característica muito chamativa que é assim, um movimento, normalmente um movimento de flexão, aumenta muito a dor dessa pessoa, porém o movimento contrário elimina a dor dessa pessoa. Sim. Então, o que eu preciso fazer? É Primeiro, ter o como, conhecimento. só pegando um gancho assim que você falou, é como o pessoal coloca bastante vídeo assim na internet. A pessoa tem isso aqui, eles recomendam a pessoa fazer tipo uma mobilidade e só um movimento Isso, contrário. exatamente. Então só para Então, poder. a gente precisa avaliar, né? Porque às vezes a Não é pessoa tão simples não é assim. tão simples, é bem complexo na verdade, mas quando a gente acha o movimento que melhora, que a gente chama de preferência direcional, a gente explora isso. Então, o nosso diferencial no Pilates, que já aconteceu antes de eu ter o Pilates, né, lá no Instituto da Coluna, eu indicava para falar, ó, vai fazer Pilates, né? A pessoa aí escolhia um estúdio e depois já aconteceu várias vezes de voltar travada. Olha, eu estava fazendo Pilates e eu travei. Travei de novo. Então aí que No eu mesmo tava lugar, às vezes. exatamente no mesmo lugar. Caramba. Então eu estava começando a mandar, só que antes eu ligava o profissional e falava: fulano, eu estou precisando de uma ajuda sua. Vamos trabalhar nesse padrão com essa pessoa, porque no padrão qualquer que seja o Não padrão vamos dizer assim, contrário, genérico, no não dá. tratamento genérico de Pilates às vezes não funcionava Não para aquela funciona, pessoa na mas para prática. ninguém funciona. Por isso que muitas pessoas travam no Tem que ser Pilates. específico Tem que mesmo. ser específico. Então não dá para você colocar uma pessoa com hérnia de disco junto com uma pessoa que não tem nada e falar, vamos fazer a mesma aula de Pilates?
Entendeu? É diferente para quando tá todo mundo saudável. Exatamente. Aí é um tratamento, saudável, é um exercício genérico igual a academia. Bíceps é bíceps para todo Mas mundo. na academia é a mesma coisa. Porque Sim. a pessoa não precisa fazer pilates obrigatoriamente. Ela pode fazer musculação. Certo. Só que ela tem um padrão que ela precisa explorar. Né? Alguns exercícios específicos para poder fortalecer aquilo que ela danificou com o passar do tempo. E eu tenho fornecido bastante cursos para o pessoal da educação física, para os personal trainers, que me pedem, professor, né? Porque é legal, assim, de 16 anos para cá, todo mundo que se formou é meu aluno, foi meu aluno, Legal. entendeu? Então, qualquer academia que eu vou, eu conheço, assim, basicamente todo mundo. Só se tem um ou outro que não se formou em Catanduva, mas a grande maioria a gente conhece. Então, chega bastante clientes por eles e chega muitas vezes eles falando assim, professor, preciso de uma ajuda, cara. Tá chegando muita gente aqui com dor na coluna e eu tô, assim, você fica trabalhando tenso, porque para um você passa uma coisa e vai bem, agora para o outro que tem o mesmo problema, você passa a mesma coisa e não vai bem. Mas por quê? Né? Porque você precisa ter uma especificidade para trabalhar, algumas avaliações precisas, que aí você trabalha com a segurança. Então, a gente tem feito cursos também que ajudam esses profissionais. E porque se a gente parar para pensar, pouco tempo atrás, quando você tinha uma dor na coluna, o que você ia fazer? Você não ia fazer nada. Você ia fazer repouso e tomar remédio. Verdade. É verdade. Deixa lá que o tempo vai curar, né? Exatamente. E não é bem assim. Não é nada assim. Hoje a gente sabe que as pessoas precisam estar ativas, mesmo com seus problemas. Porém, eu preciso saber trabalhar para trabalhar na segurança com esse paciente. Então, por isso que a gente montou o nosso estúdio de Pilates. Então, quando o nosso cliente sai do meu setor e vai para o setor da professora Camila Kodama, que é o setor de Pilates, a gente faz uma reunião clínica antes. Olha, então, que legal. eu pego a minha ficha de avaliação, sento ali com ela, falo, olha, o movimento que causa dor é esse. Então, a gente vai ter que evitar esses movimentos e o movimento que causa melhora é esse. Então, legal. ela monta uma linha de tratamento, né, uma linha de condicionamento físico dentro das possibilidades reais de trabalhar sem dor. Né? Que legal. A gente elimina o que vai dar o problema e a gente só faz o que causa a melhora. Né? Dessa forma, a gente trabalha de maneira segura. E aí você evita que tenha aquela recorrência da pessoa começar um fortalecimento e voltar aquela dor, alguma coisa assim. Muito legal. Exatamente. Sensacional. Eu acho assim, necessário. Né? A partir do ponto que você se propõe a ter um Instituto da Coluna, você não tem como fazer diferente, né? A gente precisa trabalhar com essa seriedade. É verdade. E, Américo, assim, não sei se você trabalha dessa forma, e eu sei que, pelo que você me passou aqui, não é tão simples assim. Mas alguns exercícios que a pessoa pode fazer lá em casa, assim, alguma coisa que, sei lá, tá com a dor, por exemplo, nos ombros, cervical, essa dor mais aqui superior. Vou dar um exemplo. Esse meu caso lá, quando o Marcel ele me orientou, ele falava que minha cabeça era um pouco assim, e aí ele é todo... O cara ele é meio ninja, porque uma vez ele abraçou um amigo nosso lá em Taubaté, o Abílio. Aí ele abraçou o Abílio, ele passou a mão assim na coluna dele, aí ele tirou assim e falou, tá com dor no estômago? Aí ele, tipo, olhou, o cara nunca tinha visto um ou outro. Aí ele falou, pô, por quê? E ele tava com uma dor, ele falou assim, cara, eu tô com uma dor infernal. Ele usou esse termo, eu lembro. Ele falou, cara, tô com uma dor infernal, não sei de onde que é isso aqui, tipo, nessa parte aqui assim. E aí eu falei, nossa, você identificou assim de passar a mão, né? Ele falou, então, porque eu tenho a técnica e tal. E aí pra mim ele falou isso, que a minha cabeça era projetada um pouco assim pra frente, porque eu estava com a minha cabeça no futuro. Então, eu estava criando ali, ou trazendo ali uma ansiedade. Então, era meio que psicossomático. Sim. Né? Então, tinha a cabeça um pouco projetada para frente. Aí ele empurrava aqui assim e falava, Lucas, você tem que puxa um pouco para trás. Quando você estiver no dia a dia, você criar consciência que você está com o queixo um pouco para frente, joga um pouquinho a cabeça para trás. E eu fui criando consciência. Eu fui percebendo isso, falei, nossa, eu nunca... Porque você não para e olha no espelho e vê que sua cabeça está assim. Você não para e fala, nossa, estou ansioso, estou projetando a cabeça para o futuro ali. E para mim deu certo. Aquela Sim. orientação simples, entre Sim. aspas, né? Simples para ele que é especialista, né? Exato. Quando ele falou, eu falei, caramba, eu percebi isso mesmo. E aí eu começo, às vezes eu estou numa conversa com alguém, eu vejo que eu estou com os meus pensamentos assim... Sabe, quando você perde o foco? Sim. Aí eu começava a puxar assim, eu falava, não, deixa eu voltar para o meu centro. Eu voltava para minha coluna.
Aí até essa ansiedade eu aprendi a controlar. Então foi uma técnica que eu peguei o que ele me ensinou e desenvolvi e funcionou para mim. É um exemplo. O que você pode passar para a galera aí, alguma coisa com relação a sentar, quem usa muito computador, enfim, dar algumas dicas rápidas, assim, práticas para o dia a dia. Olha, a primeira coisa que eu digo é se mantenha ativo. Faça qualquer coisa que você goste de fazer. Então não tem assim, eu tenho que fazer pilates, eu tenho que fazer musculação. Eu acho que você tem que estar ativo, entendeu? De atividade física mesmo. Atividade física. Seja né? uma corrida, uma natação, uma bike, Seja que você gostar de fazer uma luta, jogos como futebol, como voleibol, corrida, musculação, pilates, alguma Legal. coisa a gente tem que fazer. A partir do ponto que você tiver dor, você tem que entender que ter dor não é comum. Tá? Então não tem Isso aí que você como... falou vai martelar na minha cabeça. Exatamente. Não é comum, Não é verdade. comum. Então não dá para você achar que está lá fazendo um supino na musculação e falar, olha, tá doendo meu ombro, mas é comum, né? É normal, eu estou colocando um peso. Não é normal, entendeu? Então tenha a orientação de profissionais para fazer esses exercícios. Legal. E aí esse profissional, ele tem que estar conectado com outros profissionais. Eu tenho conexões com médicos, tenho conexões com profissionais de educação física, com enfermeiros. Então, quando a gente, pessoal da farmácia, inclusive, então toda vez que eu tenho uma disfunção, eu preciso, né, de alguém que me ajude. Ou eu mesmo resolvo o problema da pessoa e às vezes eu mando para um profissional. Então, o profissional da educação física que está lidando ali com a sua prática esportiva, ele tem que ser capaz também de falar, olha, realmente nós temos aqui uma perda de função que está causando dor e eu vou precisar da ajuda de um fisioterapeuta. Sim. Então, não é aquele profissional que vai sair resolvendo tudo. Às vezes ele sabe mas todo mundo estudou anatomia. Não interessa. Você não é especialista. Cada macaco no seu galho, né? Então não tem como eu falar assim, olha, você que tem dor, faça isso. Eu acho que assim, partindo do ponto que as pessoas inicialmente não têm dor, se mantém ativo. Tá. Certo? A partir do ponto que as dores vão aparecendo, a gente precisa de ajuda. Né? Então a gente precisa realmente procurar um fisioterapeuta, um profissional da medicina, um profissional da farmácia ali que prescreva alguma coisa que é compatível com a sua dor e não deixar isso ficar postergando, né? Porque quanto antes a gente ajusta uma determinada situação, a gente consegue eliminar um problema que talvez lá na frente a gente já tenha um problema estrutural que vai ficar mais difícil de ser mascarado ali, de ser resolvido, né? Boa. O que você está falando aí me lembra, olha só o que aconteceu comigo. Eu fui numa feira e aí tinha lá um stand da Unimed. E aí eu cheguei e subi naquela plataforma de vidro que tem um espelho embaixo para ver a pisada. E aí no que eu subi, era uma amiga minha, e aí ela tá até morando em Goiânia, a Maísa lá. Aí ela olhou assim e falou, nossa, seu pé é plano, velho, seu pé é muito chato. Aí eu falei, sério? Não sabia. Então eu criei aquela percepção, olhei no espelho e falei, nossa, é mesmo. Colou meu pé todo no vidro ali. E aí ela falou, é bom você cuidar porque você é novo. Por quê? O meu pé não tinha aquela curvinha, era 0, 0, 0. O Marcel falava que parecia um ferro de passar roupa. Então o que acontece? A gente que tem o pé mais plano, mais chato, é porque a gente não andava muito descalço quando era criança, né? Então não desenvolveu o arco. E aí, o que acontece? O joelho vira para dentro um pouquinho. Então, assim, com 20 e poucos, eu não ia sentir essa diferença. Mas com 60, 70, 80, ia desgastando ali aquela parte interna do joelho. Então, foi quando eu fui lá, procurei um profissional, comecei a fazer o ajuste com as palmilhas lá, tal, não sei o quê, com a posturóloga. E sempre com orientação de um profissional. E isso me ajudou a prevenir algumas coisas. Eu sei que, né, todo mundo tem um pouquinho que melhorar, mas assim, eu sei que provavelmente eu evitei algumas questões ali futuras. Exato. E tem muita coisa tem muita gente que não sabe dessas coisas, desses detalhes, né? É difícil a gente saber, né? Porque a gente não aprende na escola, né? Exatamente. É que nem o projeto que a gente está desenvolvendo na empresa do Ivan, da New Stories, né? Que é o nosso colega de BNI. O Ivan chegou para mim, ele fez o tratamento, né? Estava torto ali com lateral shift, a gente fez o tratamento, ele faz até hoje pilates com a gente. Legal. E ele falou, Américo, eu quero que você coloque
esses movimentos que você pediu para eu fazer no dia a dia na minha empresa. Show. Porque, olha só, você lembra daquela estimativa de 18% de casos de dor? Aham. A empresa dele, de 13 funcionários, 12 tinham dores na coluna. E Caraca. 12, assim... Ele estava cumprindo a estatística por quem não tinha dor, né? Exato. Por quê? Caramba. Porque trabalha ali, as costureiras ficam o dia inteiro debruçadas sobre a máquina, fazendo os movimentos. Nossa. E aí, o que aconteceu? Fomos lá, fiz uma avaliação, falei, Ivan, mas esse tratamento eu tenho na clínica. Ele falou, cara, se vira, traz isso para minha empresa, eu estou precisando. Imagina se eu perder uma costureira, a sobrecarga que vai dar sobre as outras. Verdade. E o legal é você ver o empresário que tem maturidade para poder fazer um investimento na equipe. Cara. Porque assim, se todos os empresários pensassem assim, meu amigo... Caramba. Não, e ali ele evita, por exemplo, uma falta, porque a pessoa tem que ir no médico, Sim. ou um profissional baixando o rendimento na rotina, no dia a dia. Exato. Tem desde o lado humano que se importa com o seu funcionário, né? Até o lado profissional que visa o lucro. Claro. Porque o profissional que saiu, ele vai estar dando gasto para a empresa e sobrecarregando outros que podem vir a se machucar. Verdade. E aí a gente é uma bola de neve, na verdade. Exatamente. A gente fez um projeto lá na New Store, que é um projeto muito interessante, é um projeto Empresa Sem Dor. E a gente conseguiu reduzir no primeiro mês 60%, eliminar 60% de dores nos funcionários, né? Caramba! Então, assim, de 12 que tinha dor, se eu não me engano, 7 ou 8 eliminaram completamente. Ah, não foi 60% de redução de dor, foi 60% das pessoas que eliminaram. Que, assim, eu tinha dor, depois de um mês eu não tenho dor. Uau! E assim, as pessoas que ficaram com dor ainda, a gente continua o projeto apresentaram de melhoras. Apresentaram redução da intensidade da dor. Então, que legal. Hoje estamos no 3º mês e aí a gente tem assim números bem reduzidos sobre a quantidade de pessoas com dor e intensidade de dor também. Então, é um projeto que estamos aí ampliando. Então, se você, empresário, tiver esse viés na sua empresa de trabalho manual, de pessoas que se afastam, o Instituto da Coluna tem o projeto Empresa Sem Dor, Uau. que talvez vai ser ideal para você. Olha, interessante, ó, eu tô vendo aqui, eu tô arrepiado. Você falando disso, deu para ver o brilho nos seus olhos, dá para ver que realmente você gosta disso. Acho que deve ser uma satisfação você ver a pessoa falando assim, pô, tava com uma dor assim, dentro de algumas horas ou semanas, a pessoa falar assim, nossa, obrigado, você resolveu minha dor. Mas isso, Lucas, não tem preço, né? Não tem preço, porque eu vivo de resultado. A minha missão empresarial, eu já disse, tratamento resolutivo com mínimo de sessões. Então, o meu paciente veio na primeira sessão com uma dor nível 8, nível 10, eu quero ver na segunda sessão, em média, com 40% de melhora já, sabe? Uau. Então, realmente, isso que nos motiva, né? Porque uma pessoa com dor, ela tem a sua liberdade cerceada. A pessoa com dor na coluna, ela não pega o filho no colo, ela não faz seu esporte preferido, ela não consegue trabalhar, às vezes. Então, a vida dela está à mercê de reabilitar a coluna dela. E está nas minhas mãos. Caramba, é verdade. Então, quando a pessoa chega ali, não é uma simples dor na coluna. Ela está querendo melhorar a vida dela. Então, quando eu vejo essa melhora, você falou esse brilho nos olhos, enquanto eu tiver ele, eu vou continuar nesse serviço, né? Porque realmente essa é a diferença que eu tenho que fazer na vida das pessoas. Só faz sentido por isso. Legal. Acho que quando a gente encontra profissionais assim nesse patamar, né, que não é só pelo resultado do lucro da empresa, do negócio, acho que realmente eu pelo menos eu me identifico demais com isso. Para mim, aprender um pouquinho, ouvir essas palavras é bastante motivador. E para a gente ir assim, para a parte final aqui, o que você pode, né, você já deu bastante orientações, mas eu gosto de fazer 2 perguntas que até no último convidado nosso do Fábio esticou um pouquinho, acabei não fazendo, já vou fazer para você 2 perguntas que a gente faz no nosso programa aqui, que a gente sem combinar, é surpresa mesmo. Mas o que você pode, assim, além de o pessoal procurar, se prevenir ou procurar um profissional, alguma última orientação aí, final aqui, para quem está em casa ali, de dia a dia mesmo? Você já falou para eles se exercitarem, mas manda uma outra aí de... Uma coisa que eu tenho aprendido na vida é que a gente tem que ser autêntico, né? A gente tem que fazer o que a gente precisa. Uma das grandes dificuldades das pessoas é descobrir a sua missão na vida, né?
muitas vezes a gente fica preso a trabalho que não gosta, um relacionamento que não gosta, Verdade. a hábitos que não gosta, aí não sabe por que que a pessoa tem fibromialgia, que a pessoa tem enxaqueca, Mora que num ela lugar que não gosta, mora às num lugar que vezes. não gosta. Então, assim, é uma filosofia que eu tenho implementado para minha vida, cada vez mais, assim, tentar ser autêntico. Não dá para agradar todo mundo, né? Boa, Então, acho que a gente tem que estar em paz consigo mesmo, né? Você boa. tem que ter sua paz pessoal e dentro disso você tem que se exercitar, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter bons hábitos, mas não adianta ter esses bons hábitos sendo que você não está em paz consigo mesmo, né? Boa. Então eu acho que assim, não para mim, mas eu acho que para as pessoas, esse talvez seja um segredo da felicidade, do bem-estar, da harmonia, né? Legal. Era mais ou menos essa primeira pergunta, que eu ia falar assim, um sucesso que você teve, essa é a primeira pergunta, das duas finais aqui. Contem um sucesso que você teve, que você falou assim, putz, isso aqui foi um sucesso que eu gostaria de compartilhar para as pessoas repetirem, replicarem. Você já falou já um pouquinho, mas tem algum outro, ou um caso, uma situação que você gostaria de contar, uma vitória, uma conquista, Uma, co- ah, que pode ser de uma coisa exemplo que aí para... poucas pessoas sabem é que eu tive um problema, eu tive um câncer na garganta em Caramba! 2016. Eu só estou aqui porque Deus falou assim, ó, fica mais um pouquinho, porque bateu na trave realmente. Caramba! E junto com o meu tratamento, assim, na época, mando um abraço pro Dr. Aider, que, poxa, eu tenho ele como devido às proporções ali, como um pai, porque o jeito que ele me tratou e que ele cuida de mim. Ontem eu estive com ele fazendo exames de rotina e tudo mais. Legal. E na correria, ele esqueceu ao iniciar o tratamento, de pedir para que eu fizesse congelamento de esperma e tudo mais. Então, no final do tratamento, coincidiu deu da minha esposa acabar engravidando e a Alice estar nascendo. Foi como se fosse uma premiação ali para minha vida, né? Para um recomeço. Olha, Então, assim, se você pergunta, olha, uma coisa que você venceu, cara, eu venci o câncer. Um uau, câncer de estágio, assim, de 4 estágios, eu estava no terceiro, né? Então, caramba, foi uma coisa, assim, que eu tive que mudar maneira de pensar, eu tive que mudar hábitos, eu tive que mudar maneiras de agir, eu tive que me transformar em uma outra pessoa, porque a pessoa que eu era me proporcionou isso, né? uhum. E como vitória veio a Alice, que é a pessoa talvez mais importante que eu tenho na minha vida hoje, sem sombra de Tá dúvidas, com e quantos anos, tá Alice? com 6 aninhos, Legal, tá lá no Guarujá agora com a minha mãe, vai passar as férias ali. Que legal, chato, né? Vai que ficar o mês de chata, julho todo ali fase curtindo. chata essas crianças. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que essa foi uma vitória e Deus me coroou com essa vitória. Falou assim: ó, pega a lista de brinde aí, porque você fez certinho. O dever de É casa. isso, então tenham filhos, pessoal. Tenham filhos que é a maior riqueza do ser humano aí. Tem muita gente aí que corre, tem medo, né? Conversava hoje no elevador, descendo ali de casa. A Gi tá grávida, né? E aí a vizinha olhou assim, ai, que linda, nossa, sua barriga cresceu da última vez que eu te vi. Você não sabe, eu tenho cinco netos, 5 filhos e sobrinhos e tal, e eles não me dão netos. Ninguém quer ter filho, tal, não sei o quê. Eles têm que ter filho. Eu quero uma menina, só tem homem, tem 5, tipo, e não vem de nenhum ali. Então as pessoas ficaram um pouco, talvez, machucadas por causa da sua história com, às vezes, seus pais, por ver muito conflito, acaba interrompendo esse fluxo de dar continuidade na vida, né? Então, eu acho que destravar esse paradigma aí é uma vitória mesmo. Imagino para você, porque eu também passei, né, por uma situação bem Sim, delicada. Apesar de não ter sido um câncer, a Laura está vindo aí agora também com uma vitória. sim, para coroar isso aí, né? Obrigado por você compartilhar isso. Vai fazer mais sentido ainda do que eu pensava. E a segunda e última pergunta, para a gente encerrar, Américo. Aliás, eu nem falei no começo do vídeo aqui. Lembra de, se você ainda não se inscreveu, né, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts aí. Comenta também o que você está achando. A gente já está chegando no finalzinho aqui. Eu faço uma pergunta aqui, Américo, que é a seguinte. Só para contextualizar, as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros e as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. E quando eu ouvi isso, isso mudou muito a minha percepção. Eu era um cara talvez até um pouco arrogante
Eu achava que eu era o melhor em todos os lugares que eu estava, e não é bem assim, né? Quando eu era bem novo. E um erro ou um fracasso que você teve, uma coisa que você já errou, que você gostaria de compartilhar, isso pra gente quebrar os paradigmas mesmo, porque é fácil falar do lado bom, mas sim uma coisa que você já errou e que você poderia compartilhar com o pessoal. Vou dar um exemplo. Eu cuidava da minha saúde. Eu cuidava, fazia atividade física, jogava tênis, fazia academia de eletroestimulação, só que eu nunca tinha feito um exame de sangue até os 33 anos de idade. Então, assim, eu negligenciei a minha saúde. Então, quando eu fui para o hospital, eu já estava literalmente beirando a morte. Foi um milagre mesmo para eu sair do hospital. Então, eu não tinha cuidado nenhum com o que a gente não vê. No caso de um exame básico, um hemograma básico, que foi o que, enfim, me ajudou o médico a diagnosticar o que eu tive. Então, isso foi um fracasso que eu tive, que eu recomendo que as pessoas cuidem hoje. Então, a gente consegue levar essa sabedoria. O que o Américo já passou que não foi uma coisa boa, assim, que você gostaria de compartilhar para as pessoas não errarem? Então, eu acredito que uma coisa que eu mudei, porque olha só, quando eu fiquei doente, que eu tive esse câncer na garganta, eu tinha 32 anos, eu não fumo, eu bebo socialmente, eu corria prova de 10 quilômetros ali em menos de uma hora. Caramba, Eu fazia crossfit, eu estava no auge da minha forma. como eu tava. Aí você fala, por que eu, né? Aí depois, a hora que você... Eu fiquei um ano de molho fazendo um tratamento e tive muito tempo para pensar. É. Aí eu comecei a pensar em muitas coisas e eu me vi muitas vezes, como você também se percebeu, arrogante, uma pessoa que não se importava muito com o que estava acontecendo além das minhas barreiras ali. Então eu fazia as coisas, era bastante ressentido também, sabe? Guardava bastante coisas, não falava. Então hoje eu sei, eu mudei muito isso, muito mesmo, porque eu comecei até a pensar que eu desenvolvi essa doença como uma forma talvez de me exterminar, sabe? Caramba. Como se fosse assim, não está valendo muito a pena, né? Então eu acho que hoje a gente precisa fazer a vida valer a pena, né? Então, pô, cara, como você vai acordar de manhã e não ter o prazer de falar, eu tenho o dia inteiro pela frente que eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, é você que faz a sua história, né? Então, se a gente tiver os olhos só para essa parte da negatividade, do pessimismo, de internalizar a raiva, né? O mal que o outro fez para você, você guarda e não deixa isso ir embora, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi a lidar e eu acho que a gente tem que, né, seguir nessa linha da felicidade. Falar, poxa, olha só, nós temos um dia com o sol brilhando, com possibilidades, com pessoas maravilhosas e ter escolhas que condizam, que tenham essa associação com o seu progresso, né? Então, você tem que realmente fazer a vida valer a pena. Simplesmente Legal. isso, né? Escolher ser feliz, né? Escolher a positividade em vez de escolher as coisas dar importância para as coisas que estão te fazendo mal. Legal. Você fala aí dessa situação que você passou, porque a gente não percebe no dia a dia, mas a maioria dos cânceres, né, Sim. Eles são psicossomáticos, Sim. né? Então a pessoa começa a reprimir uma emoção e isso, a ciência ela vem cada vez mais apontando, né, essa comprovação de mágoa, rancor, enfim. E você falou uma coisa bastante reflexiva, porque assim, aconteceu recente. Eu não confirmei, mas eu recebi a notícia. Teve um cara que foi lá e deu um problema na minha obra. Enfim, o cara deu um golpe lá. Roubou quase 20 mil reais. Um container, uma betoneira e tal. E eu fiquei muito puto com esse cara. Só que passou, porque foi dinheiro e tá tudo certo. E eu recebi a notícia que parece que o cara morreu, cara. Meu Deus. Então, assim, às vezes a gente fala assim, pô, vou processar o cara, não sei o quê, porque o cara me levou dinheiro. Só que assim, o cara morreu, velho. E eu tô aqui. Exatamente. Entende? Eu tô vivo, eu tô respirando. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu, como é que tá a família. E às vezes, por causa de dinheiro, ou por causa de uma outra questão, por causa de uma palavra que a pessoa falou, a gente arrasta uma emoção negativa por tanto tempo
né, e reprime aquilo ali, como você falou, né? A gente guarda aquilo ali, sendo que você pode colocar para fora, né? Então, quando Jesus veio para cá, ele falou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Enfim, cada versão da Bíblia aí vai colocar de uma forma, mas de toda forma é o quê? Perdoar é para ser perdoado. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente precisa realmente passar por uma situação dessa para cair na real. Obrigado por compartilhar isso aí. Legal. Então é isso. Papo gostoso, papo bom tanto da parte de saúde, desde aquele primeiro dia que a gente conversou, deu para ver que você tem um know-how assim incrível, um conhecimento assim ímpar mesmo. Então parabéns aí por toda essa dedicação e empenho que você teve para construir a sua empresa, a sua carreira, seus negócios. Obrigado por aceitar o convite. Tinha até paciente marcado aí, o cara precisou reagendar a agenda dele para poder vir aqui. Então, fico feliz de você disponibilizar o seu tempo, que eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, né? E quero mais uma vez agradecer aí os patrocinadores nossos, apoiadores, né? A Sanremo, eu preciso passar lá, eu já falei, né? Vou sair daqui hoje, já vou passar lá. Tem que dar uma ajeitada aí na crina. E a Quântica também, farmácia e manipulação. Se vocês precisarem aí de vitamina, lá tem gummy de creatina, tem melatonina para grávida, é uma bem próximo da melatonina que a grávida pode tomar para auxiliar para dormir e tal. Então, assim, tem lá o que você precisar, lógico, sempre com a recomendação médica ou nutricionista, enfim, você tem que ter a receita, né? Mas tem aí esses apoiadores nossos, fico muito feliz aí de ter parceiros nossos lá do BNI, né? A Andréa e o Marcelo aí, obrigado pelo apoio. E assim, agora o Instituto da Coluna aqui, então, para a gente finalizar, deixa aí o endereço, os contatos vão estar na descrição aqui do vídeo, mas o pessoal encontrar você nas suas redes sociais aí, como é que é? Fala aí para... Nós estamos localizados a 2 quadras do aeroporto de Catanduva, chama Rua Palestina, número 225. A Rua Palestina é aquela rua da Nissan. Então, se você está ali andando no aeroporto, vira na Nissan, daqui 2 quarteirões você vai cair, você vai ver lá nossa logo para tudo que é lado. E nosso telefone é 996418437. DDD 17, para quem está aqui. 17, exatamente. E temos nossas redes sociais ali, vocês podem nos encontrar no Instagram, no @Instituto da Coluna CAT. E por lá a gente tem um link na bio que você clicando já vai cair no WhatsApp ali da nossa secretária, Fabiana. Então vocês podem ligar, pode aparecer lá, vocês podem nos chamar via Instagram, vocês podem nos procurar no Google, que temos nossa página também, que a gente consegue atender vocês. Então, estamos de portas abertas para quem precisar melhorar a sua vida ali por meio de uma reabilitação especializada em coluna. Legal. O pessoal que é de longe, o pessoal que é de fora de Catanduva, vamos dizer, porque aqui a gente está rodando o Brasil inteiro, mas alguém quer alguma orientação? Tem já algum curso online, alguma coisa assim? Não, para esse pessoal? Olha, curso, quando tem, a gente coloca ali no Instagram e começa a divulgar, mas muitas pessoas às vezes têm feito atendimento à distância. Porque, é mesmo? Porque alguns atendimentos eu não preciso colocar a mão, eu preciso só orientar, recomendar movimentos e falar, para de fazer esse, explora esse. Olha que legal. Então, já atendi pessoas de Ribeirão Preto, já atendi pessoas de Belo Horizonte. Caramba, então, no teleatendimento. No teleatendimento. Isso é legal. E aí, o que acontece? Obviamente que não dá para pôr a mão, mas aí eu indico normalmente um profissional, porque a gente conhece pessoas ali do Brasil inteiro que frequentam os cursos que a gente frequenta. Então, a parte que eu consigo, até onde eu consigo chegar, eu faço. Depois eu falo, olha, você pode procurar também uma pessoa, ou eu faço uma investigação da situação dos profissionais que tem na área lá para essa pessoa continuar o tratamento dela. Legal, bom, porque hoje com a tecnologia a gente quebra barreira geográfica aí, né? Então, exatamente. Quem precisar aí de alguma notícia, de alguma informação, dá um toque aí pro Américo. Meu irmão, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, pela sua participação. Então é isso, pessoal. Lembra aí de deixar os seus comentários dizendo o que você achou. Dúvida também, pode mandar. As informações do Américo, do Instituto da Coluna, aqui de Catanduva, estão aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê aí no próximo episódio do nosso podcast Paradigma. Valeu!
Valeu. Obrigado. Sucesso. Até a próxima. Valeu.